Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui do Funds Explorer. Eu sou Giovana Oliveira e mais uma vez é um prazer estar aqui conversando com vocês. Antes da gente trazer o tema de hoje e também apresentar o convidado, eu quero pedir para você que está nos assistindo, que ainda não é inscrito no canal, que se inscreva e que também comente aqui embaixo quais são os próximos assuntos que você quer ver aqui no canal, porque a gente está sempre lendo tudo, sempre acompanhando os comentários e tentando trazer sempre o melhor conteúdo para vocês. Então, comentem aqui embaixo, curtam e se inscrevam no canal, que isso ajuda muito a gente. E dito isso, quero apresentar o nosso tema e também o nosso ilustre convidado de hoje. Hoje nós vamos falar sobre FIINFRA, os fundos de infraestrutura, e também falar sobre fundos de debêntures, aí, que são dois tipos de investimentos bem interessantes, mas ainda pouco explorados pelos investidores pessoa física aqui do Brasil. Então, para a gente falar sobre isso, estamos aqui com Antônio Teixeira, que é gestor de fundos de infraestrutura e analista de crédito privado da JGP. Antônio, antes da gente começar, quero te pedir para você se apresentar para o nosso público, também apresentar a JGP para quem ainda não conhece. Então, conta um pouquinho sobre você. Claro, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Começando me apresentando, né? Eu sou analista de crédito e assumi a gestão dos fundos da JGP de infraestrutura tem 2 anos e meio, mas eu já estou aqui na área, vou completar 9 anos agora em dezembro, né? O tempo passa super rápido. A JGP fundou a área de crédito no final de 2014, mas inicialmente a gente começou, né, como uma casa multimercado ali em 98, depois lançamos os fundos de ações em 2007 e também temos o nosso braço de Wealth Management, né? Hoje a JGP é uma gestora consolidada, a gente tem 20 bilhões na nossa asset, mais 15 bilhões no Wealth, e eu trabalho especificamente aqui na área de crédito, onde a gente tem hoje mais ou menos 8,5 bilhões sob gestão. Eu fiz economia, formado na PUC, e entrei aqui agora já completando 9 anos, né? Praticamente toda a minha carreira começou e segue aqui na JGP. Maravilha. E agora, partindo um pouquinho já para o nosso tema, como eu falei aqui no começo, a gente sabe que os fundos de infraestrutura ainda são uma alternativa de investimento muito nova e que ainda não é tão popular entre os investidores, embora tenha ali uma série de características interessantes, incluindo a isenção do imposto de renda para a pessoa física, que é um ponto que eu acho que muita gente que está assistindo a gente não sabe, não conhece, então acho legal a gente também trazer isso. E aí eu queria te pedir para explicar um pouquinho para quem está nos assistindo o que são esses fundos de infraestrutura, explicar um pouquinho melhor sobre o que é esse mercado. Com certeza, eu acho que o mercado de infraestrutura, de uma forma geral, é um mercado muito importante, né, e muito representativo quando a gente olha o PIB do nosso país, e é um mercado que a gente espera um crescimento bem expressivo olhando para frente, né, dado todos os gargalos que a gente ainda tem de infraestrutura no nosso país. Pra vocês terem uma ideia, a gente investe hoje em média em infraestrutura mais ou menos 160 bilhões por ano. Para a gente começar a reduzir esses gargalos, a gente precisaria aumentar esse investimento para cerca de 400 bilhões por ano pelos próximos 10 anos, né? E aí a gente tem bastante coisa no segmento de energia, setor de saneamento, né? O que a gente tem ainda de cidades, né, que não tem um atendimento adequado, por exemplo, de esgoto, segmentos de rodovias, acho que são alguns segmentos relevantes desse setor como um todo e que ainda são pouco desenvolvidos. É um segmento muito interessante para investimento, principalmente da pessoa física, dado a isenção. E é um segmento onde a gente até demorou para entrar, né? A gente começou a área aqui em 2014, olhamos pela primeira vez para abrir uns fundos de infraestrutura em 2017, mas acabamos abrindo só em 2021, basicamente porque era um mercado que ainda tinha um crescimento e que a gente não enxergava a capacidade, né, de entregar a gestão ativa e entregar um retorno adequado para o nosso investidor. Quando a gente olhou o mercado pela primeira vez ali em 2017, a gente devia ter ali por volta de só 50 bilhões de debêntures em infraestrutura a mercado, e a gente não enxergava que era um tamanho adequado, né, para a gente conseguir achar oportunidades interessantes, não só de compra de ativos, mas também de gestão no mercado secundário, né? A gente aqui na JGP, a gente é muito ativo nesse quesito, a gente não tem muito apego ao papel, então se a gente entrou em uma oportunidade e o papel fechou bastante a taxa, a gente vai estar sempre procurando vender e substituir por um outro e tendo esse ganho, né, de marcação ao mercado, né, ganho do
do fechamento do spread específico. Quando a gente fala do segmento de infraestrutura, a gente tem algumas possibilidades de fundos, né, para esse segmento. A gente tem os FIINFRAs, que talvez são a modalidade mais nova, né, e aí é um produto, na maioria das vezes, é listado, onde o investidor ele faz o investimento e se ele quer se desfazer de investimento, ele tem que vender para um outro investidor, na maioria das vezes no preço que está marcado, né, na tela. Então, é uma venda entre investidores. Esse produto, muitas vezes, tem a distribuição de dividendos mensais. Isso até é ainda mais interessante, né? Porque além de você ter a isenção, você também tem um ganho adicional, né? Um complemento à sua renda. E acho que um ponto bem interessante também dos FIINFRAs, e aí já comparando com o FIAGRO, talvez os FII imobiliários são mais conhecidos, é que no FIINFRA, além da isenção do imposto de renda, você também tem isenção em ganhos de capital. Então é um produto recente, mas que tem ganhado bastante tração. A gente acha que algumas assets vão acabar lançando esse produto e vai ter uma aceitação muito boa com a pessoa física, não só pela isenção, mas também pelas oportunidades interessantes que a gente enxerga nesse segmento de uma forma geral. Fora isso, a gente tem os fundos mais tradicionais, né, os fundos 555, e aí geralmente são fundos que você tem um prazo de resgate ali de 30 a de 90, e o investidor, né, então, ele realiza o investimento nesse fundo, ele não tem esse complemento, né, de renda mensal, né, esse dividendo todo mês, e quando ele pede o resgate, né, se ele eventualmente precisar pedir o resgate, ele precisa, né, esperar aí 30 a 90 dias para receber os seus recursos de volta. Aqui, o segmento de infraestrutura ele é um pouco diferente do segmento de crédito corporativo pós-fixado, né? As operações, em geral, tendem a ser mais longas. A gente até tem um índice de crédito que a gente divulga ao mercado, chamado IDEX Infra, e esse índice específico de debênture de infraestrutura tem um duration médio aí de 5 anos, ou seja, demora 5 anos para você começar para você receber, em média, os juros e amortização dos seus ativos. Então, nesse segmento específico, se você tem um passivo mais locapado, um passivo mais de longo prazo, é mais interessante para o gestor que está fazendo a análise, né, e a gestão desse fundo específico. Então, de uma forma geral, só para fechar aqui, é um segmento que a gente enxerga bastante oportunidade. A gente entrou um pouco depois, né? A gente entrou tem 2 anos e meio, mas já é um segmento que a pessoa física conhece muito. Se a gente olha hoje o estoque de debêntures a mercado, que está por volta de 260 bilhões, então já aumentou bastante daqueles 50, 60 que eu comentei em 2017, a pessoa física deve ter mais ou menos aí 25% desse estoque, né? Então, a pessoa física entra, geralmente na emissão ou no secundário, ela faz a compra desse ativo e ela acaba carregando, né, até o vencimento, até porque ela não tem, né, essa capacidade, né, de fazer a venda, essa gestão do dia a dia e tentar procurar um ganho adicional também no componente de marcação a mercado. Ela acaba tendo carrego, é um ativo que tem a isenção e acaba sendo bastante interessante também para o investimento direto. Uhum, perfeito. E nós sabemos que o setor de infraestrutura no país, como você mesmo trouxe, ainda tem uma série de fragilidades, e em muitos casos há uma dependência até de políticas públicas, de decisões governamentais, por exemplo, e isso acaba assustando muito alguns investidores em relação a esses ativos. Então eu queria entender um pouquinho quais são os fatores externos que impactam esse segmento e como os próprios fundos acabam também criando uma barreira protetiva em relação a isso, como que os investidores têm um resguardo em relação a isso? Sim, não, ótima pergunta, assim. Eu acho que em termos de setores, primeiro tem uma diferença grande em termos de desenvolvimento, né? A gente pega o setor de energia elétrica, que hoje é o setor mais representativo no mercado de uma forma geral, já é um setor que tem um arcabouço mais conhecido já e mais comprovado. Então você pega assim, investimentos em linhas de transmissão, em geradoras, são ativos que geralmente costumam negociar com um spread mais baixo e que tem, né, uma nota de rating, né, olhando pelas agências externas, S&P, Fitch, Moody's, geralmente mais altos. O setor de saneamento, pelo outro lado, é o setor
que sempre foi muito concentrado, né, em empresas públicas, e aos poucos, né, nos últimos anos, a gente vê as empresas privadas também tendo um crescimento relevante, né? A gente teve a aprovação do marco de saneamento recente, em 2019, e segundo esse marco, né, a gente precisa de investimentos só no setor de saneamento na casa de 700 bilhões até 2033 para a gente conseguir universalizar a água e principalmente o esgoto, né? O esgoto, quando a gente olha os níveis de universalização ao redor do Brasil, ainda são muito, muito abaixo, muito aquém do que deveriam ser. Então é um setor que ainda está passando por algumas transformações, seja de capacidade das empresas terem que demonstrar, né, que tem capacidades financeiras de fazer os investimentos, seja do órgão regulador. Então, são setores que, por mais que tenham uma receita perene, né, geralmente o consumidor não vai deixar de pagar uma conta de água, né, até porque as contas são baratas e é um bem muito necessário, mas você tem alguma complexidade, né, em termos regulatórios, porque é uma regulação que ainda está começando, né, e tem que se provar. Setor de rodovias, por exemplo, que é relevante também, já é um setor mais conhecido, já é um setor que você pega rodovias relevantes, principalmente em São Paulo, você já tem um track record grande de tráfego, né? Você já consegue ter uma noção boa também dessa demanda, e geralmente o reajuste de tarifas ali é pelo IPCA. Em São Paulo, a gente já tem um órgão regulador também super bem estabelecido. Em outras cidades, né, do Brasil que estão começando, eu acho que tem um pouco de trabalho a ser feito. Mas, de uma forma geral, eu acho que o segmento de infraestrutura, ele tem, na maioria dos casos, uma receita super perene, onde tem um pouco mais de trabalho e um pouco mais de dúvida, né? É no período de obras, né? Quando você está fazendo a construção da rodovia ou quando você está fazendo a construção de uma geradora, e aí por isso é super interessante, né? Você saber, né, quem são os acionistas que estão por trás, se você tem fiança bancária, quem vai fazer a obra do ativo, quanto tempo que vai demorar para essa obra ser realizada, o que você tem de garantia no projeto, o que você tem de governance. Então, por isso, né, a gestão, né, especializada, né, via uma gestora, eu acho que acaba tendo um diferencial bem interessante. E só para finalizar aqui, eu acho que tem um componente, né, no segmento de infraestrutura que é bem relevante e acaba e por isso o setor acaba tendo impactos também, de uma forma geral, de mudanças na nossa política e na nossa economia, que é o fato que, né, que todas as debêntures de infraestrutura são debêntures em IPCA+, não são ativos em CDI+, né, que são pós-fixados, né? Os ativos em IPCA+, eles têm o componente da NTNB, então, se a gente tem uma abertura forte de juros, né, esse componente de NTNB, e se esse componente tiver uma abertura, ele vai acabar reduzindo, né, o preço do papel. Então, e muitas vezes isso não tem nada a ver com o crédito em si da empresa. A empresa pode estar performando muito bem, pode ser uma empresa desalavancada, uma empresa que está gerando caixa, que está com uma margem resiliente, mas se tiver um impacto negativo, né, na política e na economia do nosso país de uma forma geral, e a CNTNB abrir, a gente pode acabar tendo um resultado negativo, né, para os fundos de infraestrutura e até também para o investimento direto, né? Então, esse componente da NTNB, eu acho que é um diferencial específico, né, das debêntures de infraestrutura quando a gente compara, né, com fundos com ativos em CDI+, ativos pós-fixados que estão mais protegidos. E ainda falando um pouquinho sobre os riscos e sobre até trazendo um pouco de tudo isso que você trouxe agora, nós sabemos que no começo desse ano o mercado de crédito sofreu bastante com o escândalo das Americanas, inclusive com fundos que tinham debêntures da varejista. E aí o que muitos investidores devem estar pensando, assistindo essa entrevista agora mas será que isso também não é muito arriscado? Será que eu não posso cair ali na mesma coisa que aconteceu com as pessoas que tinham fundos de debênture das Americanas? E aí quando a gente fala de FII Infra, como você mesmo trouxe, a gente está falando de um fundo com diversos investimentos, que, em geral, a gente espera ali que tenha uma gestão eficiente. Então, analisando os FII Infras, os riscos de acontecer algo como aconteceu com essas debêntures das Americanas, eles são menores? Investir nos FII Infras, de fato, é arriscado ou tem um risco realmente menor?
Não, primeiro ponto que eu acho que a gente tem que explicar um pouco aqui, é que não são todos os setores que podem fazer emissão de debênture de infraestrutura. Então, o setor de varejo, por exemplo, não pode. Então, na verdade, a gente nem tem debênture das lojas americanas, né? Mas a gente teria possivelmente debêntures de light, né? Tem debênture de infraestrutura de light e que também acabaram indo pelo mesmo caminho, né? Então, chegaram a bater 20% de face, hoje está ali perto de 50% de face. Mas como você destacou muito bem, né, eu acho que esse ano foi um ano complexo para o crédito corporativo, de uma forma geral. A gente teve Light, a gente teve lojas americanas, mas a gente teve outros nomes que enfrentaram situações complicadas, né, South Rock, quer dizer, e a gente aqui na JGP, né, a gente conseguiu fugir de praticamente todos esses nomes justamente por ter um time capacitado, né, e um time que já se conhece e trabalha junto há bastante tempo. Hoje a gente tem mais ou menos 24 pessoas na nossa equipe, sendo 10 analistas dedicados, né, que estão acompanhando todo o dia a dia dessa empresa e procurando identificar, eventualmente, pioras operacionais ou pioras no setor que a empresa atua que possa acabar afetando o resultado aqui desse ativo, né? De uma forma geral, o segmento de infra, ele tende a ser um setor mais resiliente e com uma receita mais perene. Então, depois que o ativo está pronto, né, que as obras foram realizadas, você vai ter, na maioria dos casos, a sua receita reajustada por IPCA e, eventualmente, algum risco de demanda, dependendo do setor. No setor de transmissão, por exemplo, esse não é o caso, você vai ter margens ali, EBITDA, na casa de 90%, mas no setor de rodovia você fica um pouco dependente ali do tráfego, mas quando você tem rodovias que já existem há 15, 20 anos, você também já tem um histórico bom que você consegue se basear. Então, assim, em termos de perenidade, depois que o projeto está pronto, eu acho que o setor de infra é super tranquilo, é super resiliente, mas da mesma forma que quando a gente investe em algo que seja relacionado ao crédito corporativo, você tem algum risco e pode ser que você eventualmente tenha algum evento não desejado, né? Até por isso você ganha um prêmio a mais do que você simplesmente investir em algum título do governo, né? Mas o que eu acho que a gente tenta fazer aqui, né, e com a nossa equipe a gente tem conseguido entregar, é procurar identificar esses casos e tentar, né, eventualmente se desfazer da posição antes de acontecer algo mais grave, né? No passado a gente tinha muita gente que achava que o crédito era 1 ou 0, né? Ou você segurava o ativo até o final e era pago, ou você tinha um default e o seu investimento ia zero. E na prática não é bem o caso isso, né? A gente consegue identificando ao longo dos resultados que as empresas vão publicando e ao longo das conversas que a gente tem com a empresa, alguma piora efetiva no crédito e a gente consegue ir fazendo essa gestão do dia a dia, né? Então, eventualmente, vendendo algum nome de uma empresa que teve uma piora ou se a empresa teve uma melhora relevante e o spread fechou, a gente também pode vender e substituir por um outro nome com um spread mais interessante. Mas um ponto que vale destacar também é que essa venda no dia a dia não é tão simples. E a pessoa física ela não tem as ferramentas, talvez, para fazer isso da forma adequada na comparação, por exemplo, com o fundo, né? Aqui, para vocês terem uma ideia, o padrão, né, de oferta de negociação no mercado secundário, você tem um lote mínimo ali de 1 milhão. Então, sempre que a gente compra um ativo para o fundo, a gente geralmente compra pelo menos 1 milhão, né? A pessoa física, quando quer comprar uma debênture de infraestrutura, ela vai comprar aí 10, 20, 30, dependendo do investidor, 100 mil reais. E ela tem mais dificuldade em fazer essa compra justamente pelo lote que ela compra, né? Então, na maioria dos casos, ela vai comprar uma taxa pior do que eu consigo aqui no fundo. Se ela conseguir encontrar o ativo, né? Tem muitos ativos que ela acaba não conseguindo encontrar, então ela acaba tomando um pênalti não só na entrada do papel, mas também na saída. E é um pênalti que a gente, como fundo, por ter, né, um cheque maior, né, e por operar bastante isso no dia a dia, a gente acaba não tendo, né, essa penalidade, né? Então, só no nível de entrada e saída, o fundo já se destaca. Fora a questão de diversificação, né, que você comentou muito bem, né? Hoje, para vocês terem uma ideia, no nosso fundo de debêntures incentivadas, a gente tem 75 nomes.
e uma carteira super diversificada, né, posições variando ali entre 1 a 4,5%. A pessoa física, para montar uma carteira de 75 nomes, ou ela vai ter que ter recursos muito relevantes, né, ou ela vai ter uma quantidade de cada papel, né, sendo que geralmente o PU mínimo costuma ser ali na casa de 10 mil reais. Então, mesmo se ela comprar uma quantidade de cada um, vai ser um cheque relevante. Então, eu acho que os fundos acabam tendo bastante vantagem competitiva, né, no dia a dia e no management desses ativos. E também no acompanhamento, né? A gente tem um time que já conhece boa parte das empresas e que faz esse acompanhamento há algum tempo. E tem gente, né? Temos 10 pessoas aqui só de análise para fazer esse acompanhamento. Não dá para você esperar que a pessoa física vai fazer uma carteira aí de 30 nomes e está acompanhando todas as notícias e conseguir eventualmente fazer alguma troca, né, nas posições se ela achar que seja adequado, né? Perfeito. E já que você falou um pouquinho sobre o fundo de debêntures de vocês, essa é justamente um dos próximos tópicos que eu tinha anotado aqui para trazer. Então, vou adiantar um pouco isso e queria que você comentasse um pouquinho sobre o JGP, Debêntures Incentivadas Juros Reais, que é justamente esse ativo, né, que você comentou agora. Queria entender como que funciona esse fundo e quais são as principais características dele aqui. Queria que você comentasse isso um pouco para quem está nos assistindo. Claro. O JGP Debêntures Incentivadas Juros Reais, ele é um fundo D30. Ele é um fundo que ele não tem a distribuição de renda mensal, e ele é um fundo mais high grade, ele é um fundo mais conservador. A gente acabou, esse foi o primeiro fundo que a gente fez em infraestrutura, e a gente acabou optando por lançar esse fundo para ser o nosso fundo de entrada na classe, né? Para a gente começar a conhecer um pouco mais os ativos e como é que opera esse setor de uma forma geral. Hoje o fundo está com 2 anos e meio, a gente está aí com 410 milhões sob gestão. A gente rodou aí durante um ano com os recursos de sócios somente. É uma prática que a gente costuma adotar aqui na JGP, até para a gente ter mais firmeza, né, que a gente vai conseguir fazer a gestão de forma adequada antes da gente fazer a captação, né, de recursos de terceiros. O JGP Debêntures Incentivadas Juros Reais, na verdade, a gente acabou fechando ele no fim de outubro. Por que a gente fechou o fundo? Acho que foi em linha com as conversas que a gente teve com os investidores na época que a gente estava fazendo a captação, né? Boa parte ao longo aí desse ano, mesmo sendo um ano complicado, a gente levantou aí mais ou menos 380 milhões de recursos novos esse ano, dado a boa performance do fundo, né, e os diferenciais que a gente conseguiu mostrar para os nossos investidores. O fundo está dando 125 do CDI esse ano, isento, né? Então é um investimento bem interessante e que a gente está conseguindo entregar um retorno adequado aí para os nossos investidores. A gente preza bastante por uma questão de capacity aqui nos nossos produtos, né? Não adianta a gente ir simplesmente só captando e entrando muito caixa no fundo e a gente tendo que comprar posições eventualmente com a taxa mais fechada e reduzir o carrego da nossa carteira, ou a gente ficar com muito caixa e eventualmente comprar um ativo mais arriscado, que pode aumentar, né, a chance, né, de ter um default, né? Então, sempre que a gente está lançando um fundo novo, a gente olha o mercado, a gente olha as oportunidades, seja no mercado primário, né, emissões novas, seja no mercado secundário, ativos que a gente vai comprando, né, de outros fundos, eventualmente até da pessoa física, para enxergar, né, o que a gente consegue levantar e fazer essa gestão ativa de forma adequada. Então, quando a gente fez essas conversas, o nível que a gente achou adequado era perto de 400, 450. A gente optou por fechar o fundo, né, e focar um pouco mais na gestão no dia a dia, mas em algum momento a gente deve reabrir aí de novo para os nossos investidores, à medida que a gente começar a encontrar oportunidades, seja no mercado primário, seja no mercado secundário, e seja também de originação proprietária, né? Acho que esse é um ponto importante de destacar também. A gente fez uma fusão com uma boutique de M&A chamada L6, que trocou de nome depois para JGP Financial Advisors, e eles têm um braço também de originação de crédito. E a gente tem avançado cada vez mais nessa estruturação proprietária de ativos. Aí a gente pode comprar esse ativo
sozinho, né, para os nossos fundos, a gente pode fazer uma parceria com outras assets e fazer o que a gente chama de club deal, né, 2, 3, 4, 5 assets comprando esse ativo, ou a gente pode simplesmente ancorar, comprar um pedaço da emissão e fazer a distribuição do restante a mercado. O que é interessante de fazer a originação proprietária, além de ser um ativo que às vezes você não tem acesso, se você tentasse comprar no mercado secundário, é que você consegue, né, por ter o cheque, moldar um pouquinho mais as características do ativo, né? Então, eventualmente, eu posso pedir para a empresa adicionar uma garantia a mais, botar um covenant, né, um pouco mais apertado, que me dê um pouco mais de segurança. E na maioria dos casos, a gente acaba tendo, né, um custo para a empresa mais competitivo e a gente consegue repassar parte desse custo para a taxa. Então, a gente consegue comprar essas operações com uma taxa mais interessante aqui para o fundo, né? Então, é um ponto que a gente tem avançado bastante aí ao longo desses últimos meses e a gente espera também agregar novas oportunidades e novos ativos aqui para os fundos da JGP de uma forma geral. Hoje, então, o Juros Reais, ele é um fundo D30, mas a gente também está olhando para, em algum momento, lançar o outro produto que a gente comentou, né, que é um produto com um passivo mais perene, é um passivo que não sai, né, que a gente não perde aqui na gestora, né, como eu comentei, quando o investidor quer realizar a venda da posição, ele simplesmente vende para um outro investidor, e o interessante, né, desse passivo mais perene é que você consegue alocar, às vezes, em operações mais longas, porque você não fica muito preocupado com esse resgate dos cotistas. Aí o segmento de infra, como já é um segmento que tem um duration mais alto, é ainda mais interessante você ter esse casamento aí de ativo e passivo. Então, hoje a gente está aí só com esse fundo de infraestrutura, mas pode ter certeza que aqui da casa é o nosso fundo que tem sido mais procurado e o segmento também, né? Então a gente espera que 2024, né, seja bem positivo. Maravilha. Muito legal também conhecer um pouco mais sobre o trabalho de vocês. Acho que a gente conseguiu falar bastante sobre os fundos de infraestrutura. E agora, já caminhando para o encerramento do nosso papo, né? Uma última pergunta final. Agora, enquanto nós estamos gravando isso, há pouco tempo saiu ali o IPCA de novembro. A gente sabe que os fundos de infraestrutura, a maior parte deles, pelo menos, são atrelados ao IPCA, como você mesmo trouxe ali no começo da entrevista. E outro ponto também, que muitas pessoas que estão procurando esses fundos agora, elas procuram esses ativos justamente para proteger o patrimônio ali da inflação, né, do avanço da inflação. Então eu queria te pedir para comentar um pouquinho sobre isso, sobre como esses investimentos eles podem proteger os investidores desse avanço da inflação. Com certeza. E esse até é um ponto que eu acho que vale destacar aqui nosso, né? Além na JGP de uma forma geral, né? Além dos fundos, né? Tanto os fundos de crédito, como os fundos de equity, como os fundos multimercado, a gente também tem uma área específica macroeconômica e a gente todo dia, né, discute todos esses temas, né? Acho que isso foi um dos ganhos da pandemia, né? A gente instalou esse call diário e a gente acaba conversando sobre inflação, sobre juros americanos, sobre política, né? Eu acho que é um debate bem aberto e que a gente consegue extrair bastante informação do nosso time macroeconômico. E a gente até usa isso na gestão do nosso fundo de infraestrutura. Por quê? A gente tem a possibilidade de proteger a carteira, né, de fazer um hedge via um derivativo chamado DAP, se a gente achar, se o nosso time de macro achar e se a gente concordar com o que eles estão achando, que as NTNBs podem vir a abrir. Então a gente consegue proteger esse componente, sempre com muito cuidado, né? A gente sabe que quem investe em uma debênture de infraestrutura ou um fundo de infraestrutura, ele quer ter esse ganho, né? Se a gente tiver a NTNB fechando, ele quer ter esse ganho de juros reais, mas como a gente tem um time, né, super competente, a gente é super próximo, né? Eu acho que talvez é um diferencial da área de crédito, né, comparado com outras assets aqui na JGP. A gente tem essa integração, né, com outras equipes, não só com a equipe de macro, mas também com a equipe de equity, por exemplo. A gente troca, né, sobre diversas empresas que às vezes a gente analisa em conjunto ou que às vezes o pessoal tem um entendimento bom, né, um conhecimento do setor. E então a gente tenta aproveitar isso ao máximo, né? Sempre com muito cuidado.
A gente, no JGP Debêntures Incentivadas, a gente já fez a proteção nesses 2 anos e meio, durante 7 vezes, né, em intervalos que variam aí de 5 dias ou 2 meses em média, mas a gente tem conseguido agregar a performance do fundo com esse hedge específico. E como você comentou, o investimento em ativos em PCA também é muito interessante para proteger da inflação, né? Hoje a carteira do nosso fundo está com um carrego médio de IPCA mais 8,30. É um carrego, eu acho que é bem interessante, mas que a gente ainda consegue agregar, eventualmente, gestão ativa, fazendo essa compra e venda de papéis. Hoje, até para falar um pouquinho para vocês como é que a gente está à disposição, a gente está parcialmente redeado no fundo. Então, a gente teve, né, um ganho mês passado de fechamento das NTNBs e a gente acha que andou um pouco demais, então a gente protegeu parte da carteira, mas está um pouco naquela linha que eu estava comentando de sempre ter muito cuidado, né? Não, muito provavelmente 90% dos dias do nosso fundo a gente não vai estar com esse hedge, mas como a gente tem uma interação muito próxima com o nosso time de macro, caso a gente esteja um pouco mais na linha que a NTNB tende a abrir, a gente vai fazer essa proteção. Então, acho que é um pouco isso, não sei se deu para te responder 100%. Não, maravilha, Antônio. É basicamente isso. Acho que a gente, como eu te falei antes, a gente conseguiu ter um papo aqui para explicar bem o que são os fundos de infraestrutura. Falamos dos fundos de debêntures, né, que estão todos ali relacionados. Então, acho que foi um papo muito esclarecedor e quero te agradecer pela participação. Quero deixar aqui um espaço final para que você possa deixar considerações finais. Se quiser também contar um pouquinho sobre onde os investidores podem encontrar mais informações sobre a JGP, sobre também o fundo que você comentou aqui um pouco, para que as pessoas também saibam onde possam te encontrar. Claro. Os nossos fundos, né, o JGP Debêntures Incentivadas de Juros Reais, né, o nosso fundo de infraestrutura, na verdade ele está fechado, né, mas se o pessoal quiser acompanhar um pouco mais da performance, né, eu acho que tem em todas as plataformas, né, XP, BTG, Itaú, Banco Inter, eu acho que ele tem disponível, né, em todas as plataformas, ou o pessoal pode acessar também o site da JGP. Lá a gente tem, né, a performance não só do nosso fundo de infraestrutura, mas do nosso fundo de agro, no nosso fundo de Special Situations, nos nossos fundos líquidos, nos nossos fundos de ESG. A gente tem aqui uma plataforma bem diversificada de produtos de crédito e já consolidada aqui na JGP. E além disso, a gente também tem informações que a gente divulga ao mercado dos nossos índices de crédito, que a gente começou a desenvolver em 2017, inspirado no SEMB Broad, né, que é o índice de bonds e de emerging markets lá fora. Mas a gente começou com a ideia, né, de lançar um índice para criar um pouco um benchmark para a classe de crédito. Acho que não tinha muito isso. E a gente começou primeiro pelo IDXCDI, que é o nosso índice de ativos pós-fixados. Depois a gente lançou o índice de infraestrutura e a gente divulga alguns dados, né, sem cobrar nada disso a mercado, né? Então você tem informações de como é que está essa performance do índice de uma forma geral, quebrada em marcação a mercado e carrego. Você tem a exposição de rating dos ativos, né, do mercado. Você tem dados de duration, dados de quebras por setor. Acho que tem diversos dados legais. As empresas que performaram melhor no último mês, no ano, você consegue calibrar ali pela janela que você quiser. Eu acho que é legal também ter acesso nessas informações de mercado, né, e não só do produto, até para você conseguir comparar a performance dos fundos com o benchmark, né, com o mercado de uma forma geral. Essas informações estão disponíveis todas lá no site da JGP e para investir, né, aí pode ser via JGP direto ou em todas as plataformas. Muito legal. Então fica a dica aí para quem está assistindo a gente, confira o site da JGP. Antônio, mais uma vez, muito obrigada pela participação aqui e também quero agradecer a todos vocês que nos acompanharam, que mais uma vez assistiram, chegaram aqui no final da live. Como pedi no começo, quero também pedir novamente que vocês comentem aqui embaixo quais são os próximos assuntos que vocês querem ver aqui no canal e também que se inscrevam,
curtam, se inscrevam, né, caso ainda não sejam inscritos, curtam o vídeo e também compartilhem com alguém que vocês sabem que pode se interessar por esse assunto, alguém que está começando a investir agora, ou que você viu aí comentando sobre os fundos de infra, com certeza a pessoa também vai gostar muito desse conteúdo. Então, mais uma vez, obrigada por ter assistido, obrigada por estar nos acompanhando mais uma vez. Nos vemos na próxima semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau, muito obrigado.